Por que ela perguntou a sua idade 3 vezes na mesma conversa? Você está ali, conversando naturalmente, e de repente percebe que ela já tocou no assunto da sua idade mais de uma vez. Não foi acaso, não foi distração, foi estratégia pura, e você quase perdeu. A verdade que ninguém te conta é esta: 97% dos homens com mais de 30 anos vivem completamente cegos aos sinais femininos mais óbvios do planeta. Elas podem estar praticamente implorando pela sua atenção, e você continua achando que é apenas conversa educada. Enquanto você se preocupa em não parecer inconveniente, ela já testou você de 7 maneiras diferentes. Enquanto você hesita em interpretar os sinais, ela já decidiu se você é confiante o suficiente para merecer o interesse dela. O pior de tudo, você provavelmente já perdeu dezenas de oportunidades sem nem perceber. Aquela jovem do trabalho que sempre pergunta sobre os seus fins de semana. A vizinha que, coincidentemente, aparece quando você está chegando em casa. A garçonete que lembra exatamente como você gosta do seu café. Todas elas estavam falando uma linguagem que você não aprendeu a decodificar, mas isso termina hoje, porque vou te mostrar os 3 sinais que elas usam para testar se você é digno da atenção delas, e como responder de forma que desperte algo muito mais profundo do que curiosidade. Este não é um problema só seu, é epidêmico. A cada dia, milhares de homens maduros passam por situações idênticas à sua. Eles têm a experiência, o charme natural, a estabilidade que muitas mulheres procuram, mas vivem numa espécie de surdez emocional que os impede de captar quando estão sendo cortejados. O que acontece é simples. Você cresceu numa época onde as regras do jogo eram diferentes, onde a mulher interessada esperava você dar o primeiro passo, onde os sinais eram mais diretos, quase óbvios. Mas as gerações mais novas aprenderam a flertar de forma completamente diferente. Elas não vão chegar até você e dizer, estou interessada. Elas vão fazer perguntas aparentemente inocentes que, na verdade, são testes sofisticados. Vão criar situações que parecem casuais, mas são cuidadosamente planejadas para medir a sua reação. E quando você não responde da forma que elas esperam, quando você trata como conversa casual aquilo que deveria ser tratado como convite, elas simplesmente assumem que você não está interessado e seguem em frente. O resultado? Você fica se perguntando por que as oportunidades parecem escassas, enquanto elas ficam se perguntando por que você não captou a mensagem. Mas existe algo ainda mais perturbador nessa dinâmica toda. Ricardo tinha 42 anos quando conheceu Helena numa livraria no Leblon. Ela folheava um livro de filosofia antiga, enquanto ele procurava algo sobre história militar. O café da livraria estava cheio, apenas uma mesa livre. Posso dividir? Ele perguntou, apontando para a cadeira vazia. Claro, ela sorriu, fechando o livro devagar. A conversa fluiu naturalmente. Literatura, filmes, viagens. Depois de 20 minutos, ela fez a primeira pergunta teste. Você tem quantos anos mesmo? Ricardo riu sem perceber que aquilo não era curiosidade ociosa. 42, por quê? Imaginei que você fosse mais novo, ela disse, mexendo no cabelo. Você não parece ter essa idade. Ele agradeceu o elogio e mudou de assunto. Erro fatal. O que Helena estava realmente dizendo era: estou testando se você se sente confortável com a diferença de idade entre nós. Estou vendo se você vai assumir sua maturidade com orgulho ou se vai tentar se diminuir. Quando uma mulher mais jovem pergunta sobre sua idade, ela não quer apenas o número. Ela quer ver como você reage. Se você hesita, se parece constrangido, se tenta justificar ou minimizar. Todos esses são sinais de insegurança que matam qualquer atração na raiz. A resposta certa de Ricardo deveria ter sido 42 anos bem vividos. E você, quantos tem? Com um sorriso confiante, devolvendo a pergunta e mostrando que não há nada ali que o incomode. Mas existe algo ainda mais sutil acontecendo quando ela faz essa pergunta. Voltando à história de Ricardo e Helena, ele cometeu o erro que 90% dos homens maduros cometem quando recebem esse tipo de teste. Ele tratou a pergunta sobre idade como se fosse apenas informação casual, como se ela estivesse preenchendo uma ficha mental sobre ele. Mas mulheres não perguntam sobre idade por acaso, especialmente quando há uma diferença geracional visível. Helena tinha 28 anos.
Ela sabia exatamente o que estava fazendo quando tocou no assunto da idade dele. Estava criando uma oportunidade para Ricardo demonstrar uma das qualidades mais atrativas que um homem maduro pode ter: a aceitação total de quem ele é. O que ela queria ver era confiança. Queria ver um homem que não se desculpa por ter vivido mais, que não tenta parecer mais jovem do que é, que não fica desconfortável com a própria experiência de vida. Em vez disso, Ricardo riu nervoso e desviou o assunto. Na mente dela, isso traduziu como: ele não está confortável com a própria idade. Provavelmente vai ficar inseguro sobre nossa diferença. Não é o tipo de homem seguro que eu procuro. O que ele não percebeu é que mulheres mais jovens que se sentem atraídas por homens maduros não querem alguém que tenta competir com os garotos da idade delas. Elas querem exatamente o oposto. Querem a estabilidade, a calma, a segurança que vem com os anos vividos. Quando você reage à pergunta sobre idade com qualquer coisa que não seja orgulho tranquilo, você está dizendo para ela: não sou o homem maduro e confiante que você imaginou que eu fosse. E quando isso acontece, quase sempre já é tarde demais para reverter a primeira impressão. 3 dias depois do encontro na livraria, Helena encontrou Ricardo novamente, desta vez numa cafeteria próxima ao escritório dele. Não foi coincidência. Ela havia descoberto onde ele trabalhava e ajustou seu horário de almoço. "Que surpresa te encontrar aqui", ela disse, se aproximando da mesa onde ele lia jornal. "Helena, que coincidência boa!" Ele sorriu, genuinamente contente. Ela se sentou sem ser convidada. Outro sinal que ele perdeu completamente. Mulheres não se sentam sem convite, a menos que se sintam muito à vontade com você. Conversaram por 15 minutos até que ela lançou o segundo teste, muito mais direto. "Você já namorou mulheres mais novas?" Ricardo quase engasgou com o café. Não pela pergunta em si, mas pela forma como ela o olhava enquanto perguntava. Havia algo diferente ali, uma intensidade que ele não soube interpretar. "Ah, não sei, nunca pensei muito nisso", ele gaguejou. Erro devastador. O que Helena estava realmente perguntando era: "Você está aberto a me conhecer melhor? Você vê possibilidade entre nós ou vou perder meu tempo aqui?" Quando uma mulher mais jovem pergunta se você já namorou alguém da idade dela, ela está fazendo 3 coisas ao mesmo tempo: testando sua abertura, medindo sua experiência e criando uma abertura para você demonstrar interesse. A resposta de Ricardo deveria ter sido algo como: "Não tenho preconceito com idade. O que importa para mim é a conexão que rola entre 2 pessoas." Simples, direto. Deixa a porta aberta sem parecer desesperado. Mas existe algo ainda mais revelador no que aconteceu depois dessa pergunta. A lição que separa homens comuns de homens magnéticos. Depois que Ricardo perdeu a segunda oportunidade de ouro, Helena nunca mais apareceu por coincidência na cafeteria. Ela tinha testado as águas 2 vezes e recebido 2 respostas que comunicaram insegurança e falta de direção. O que Ricardo não entendeu, e o que a maioria dos homens com mais de 30 não entende, é que mulheres mais jovens não querem um homem que se diminui diante delas. Elas querem alguém que aceita completamente quem é, que não se desculpa pela própria experiência e que responde aos testes femininos com a tranquilidade de quem já viu o mundo. Quando ela pergunta sobre sua idade, você responde com orgulho silencioso. Quando ela questiona se você já namorou mulheres mais novas, você demonstra abertura sem desespero. Quando ela cria oportunidades para vocês se encontrarem, você reconhece o interesse e age em conformidade. A diferença entre o homem que perde essas oportunidades e aquele que as transforma em conexões reais está numa palavra: presença. Presença para perceber que ela não está apenas conversando, está flertando. Presença para responder aos testes com confiança. Presença para assumir o papel do homem experiente que ela está procurando. O verdadeiro estoico não precisa provar que é jovem, porque a maturidade dele é exatamente o que atrai. Ele não compete com garotos de 20 anos. Ele oferece algo que eles jamais poderão: a solidez de quem já construiu uma vida e sabe exatamente onde quer chegar. Da próxima vez que uma mulher perguntar sua idade, lembre-se, ela não quer apenas o número, ela quer ver o homem por trás dos anos.